E aí, gente, vocês estão bem? Continuando o nosso percurso de falar um pouco mais sobre a arte, de escolas artísticas e de contextos históricos que influenciaram as artes em determinados períodos da história do homem, a gente vai falar um pouquinho agora, nesse capítulo, de um percurso que vai do Renascimento até o neoclassicismo, até a arte neoclássica. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre Renascimento. É uma aula um pouco extensa, porque o Renascimento é um conteúdo muito denso. Como eu vou falar para vocês durante a aula, é um dos períodos mais importantes da história da arte, da história do homem. E aí, só para fazer um apanhado geral, nas aulas passadas a gente falou das artes antigas, né, que são as que constituem a pré-história, e as artes egípcia, grega e romana. A gente também falou na aula passada das artes correspondentes à Idade Média, que são românica e gótica. Só que porém, eu não falei da arte islâmica, mas eu estou planejando, né, uma aula extra, porque eu quero falar da arte islâmica e também juntar com algumas outras que a gente não vê, né, na apostila. A gente também não estuda muito no decorrer do ensino médio. E agora nessa aula a gente vai falar sobre a Idade Moderna, a gente vai começar com o Renascimento e depois a gente vai falar dos outros. E a gente vai começar a falar do Renascimento. Inicialmente eu trouxe aqui para vocês essa obra, que eu acho que a maioria deve conhecer, que é a Última Ceia, ou Santa Ceia, de Da Vinci. E é uma obra bem conhecida, e eu queria falar uma coisa para vocês, que essa obra ela foi feita numa igreja, né, nessa igreja Santa Maria delle Grazie, e como vocês estão vendo, ela está bem deteriorada. Assim, é só uma informação para a gente já começar a falar um pouco sobre o Renascimento. Nessa época, a gente teve um surgimento de um novo tipo de material para ser utilizado na pintura, que foi a tinta a óleo. Essa pintura do Da Vinci, ela foi feita na base, né, da tinta a óleo, só que ela foi realizada na parede. E aí, né, como a gente está vendo, ela se deteriorou bastante, e isso diferente de, como por exemplo, outras obras que a gente tem no decorrer da história, que é o afresco, né, que é aquele que é utilizado quando pinta a parede, e aí quando a tinta está úmida, o pintor vai lá e pinta o que ele tem de pintar. Esse é um novo tipo de pintura, que nesse momento não deu tão certo, mas aí que posteriormente se desenvolve melhor e aí dá tudo certo. E aí eu vou mostrar para vocês a imagem restaurada da Santa Ceia ou da Última Ceia. Então, gente, para a gente começar falando sobre o Renascimento, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico, do que estava acontecendo. Depois a gente vai falar no contexto propriamente dito da arte, tanto da pintura quanto da arquitetura e da escultura. Assim, primeiramente eu queria perguntar para vocês e já falar isso para vocês, o que é que renasce? O que é que está aqui renascendo, que as pessoas chamam de renascença, de renascimento ou renascentismo? O que a gente vai ver bastante aqui no decorrer da aula é que o que renasce para eles é a cultura clássica como um todo. Tanto o que a cultura clássica quanto o que a cultura clássica representa. Porque a gente viu lá na Grécia Antiga, e também isso aconteceu um pouco na Roma Antiga, que essa cultura clássica, ela representava o ideal de que o homem pode ser colocado em evidência, tirando um pouco aquele poder que tinha o divino, o sobrenatural. Aqui vai ter, no Renascimento, isso vai ter representações divinas, vai ter representações da mitologia grega, só que de uma forma geral a gente vai perceber que aqui renasce o que a gente chama de humanismo, que é quando eles começam a estudar o homem e eles começam a potencializar aquilo que o homem pode se tornar. E aí, falando do contexto histórico, o Renascimento ele surge no século XIV e vai até o século XVII, mas eu sempre digo isso para vocês, não tenham isso como uma data fixa. Para termos de estudo do Renascimento, a gente divide em duas partes, que eu não vou aqui esmiuçar para vocês essa divisão, porque ela não é tão necessária, né, para vestibular e tal. Mas, assim, para vocês entenderem melhor, é como se fosse dos anos de 1300 até os anos de 1600. Só que a gente tem um pouquinho da influência antes, né, um pouquinho de, assim, poucos anos antes de 1300, que é o que vai exercer uma influência sobre o surgimento do Renascimento, e a gente tem um pouquinho depois, que é quando o Renascimento vai influenciar o surgimento das escolas artísticas posteriores.
Essa influência antes de 1300, que eu vou explicar para vocês isso melhor um pouquinho depois. Mas eu quero que vocês só tenham isso em mente, que não essa data não é totalmente fixa. É algo que é um pouco maleável, mas assim, que toda a sua produção ela está massivamente concentrada entre esse período, início do século XIV e final do século XVII. E aí, com isso, a gente vai ter o final da Idade Média, o final da Idade das Trevas, e também falando um pouco sobre isso, a gente sabe, né, a gente vem estudando no decorrer da história e com a evolução do pensamento histórico, que é um pouco errôneo chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Isso é algo que as pessoas, né, os pensadores da época do Renascimento, eles tinham essa ideia de que a Idade Média era essa Idade das Trevas. Tanto que esse Renascimento é como se, durante um certo período, que foi a Idade Média, o mundo ele estivesse em trevas. Que essas trevas começaram quando a cultura clássica, as artes clássicas, perderam a sua força e com isso surgiu a força que a gente sabe que acontece na Idade Média, que é a força da religião, a força do cristianismo e tal. E aí, com o Renascimento, o cristianismo perde um pouco dessa força e o homem volta a ser o centro das atenções. Por isso que se chama Renascimento. E aí tem-se o início da Idade Moderna. Esse início da Idade Moderna vai se caracterizar com a transição do feudalismo para o capitalismo e essa ruptura com as estruturas medievais. Aqui o homem ele já está evoluindo socialmente e aqui a gente vai começar a ter o surgimento da burguesia, que é os primórdios do capitalismo. Essa arte renascentista ela vai suceder o período gótico, tanto que eu vou falar um pouquinho depois para vocês a influência de um pintor, né, que era do período gótico, para o início do Renascimento. E é muito importante a gente falar da importância dos mecenas. Os mecenas, eles eram burgueses, né, pessoas que tinham um grande prestígio e dinheiro e tal, e que eles apreciavam a arte. E eles foram muito importantes para o desenvolvimento do Renascimento, porque eles custeavam mesmo os grandes artistas, para eles pintarem e tal, para eles produzirem obras. E muito do que a gente tem hoje é por causa da influência dos mecenas e, digamos, esse patrocínio que eles deram aos artistas. Aí, como eu já havia dito, tem-se a busca dessa inspiração nos valores clássicos, e o berço do Renascimento é na Itália, principalmente em Gênova, Veneza e na Florença. Só que eu queria dizer para vocês que em toda a Europa a gente teve um pouquinho de renascimento. Só que esse renascimento, ele meio que, de acordo com o local que ele se encontra, ele admite certas influências e muda um pouco. Por exemplo, se a gente fosse falar do renascimento alemão, a gente ia falar de outra coisa, e do renascimento de outros países também. Por isso que o que a gente estuda mais é o Renascimento italiano, porque ele foi o principal e ele foi o berço. Mas aí ele influenciou toda a Europa e toda a Europa tem as influências, mas elas também, cada país tem um pouco da sua originalidade e um pouco da sua diferença. E aí a gente vai começar falando um pouquinho da pintura. Primeiramente eu queria dizer para vocês que com o Renascimento a gente teve essa cisão do que a gente tinha antigamente, porque na Idade Média, no período gótico e entre outros, o que acontecia era os pintores, os escultores e os arquitetos, eles trabalhavam a mando de padres, a mando de entidades religiosas que faziam seus projetos para poder atingir aquele fim religioso. Aqui não. Aqui essa característica, essa particularidade de aquele que faz a obra ser apenas artesão, e aí vai surgir agora a ideia do gênio artista, daquele que pinta, daquele que esculpe, e tudo que ele faz é arte, tudo que ele faz é importante. Tanto que a gente vai começar a valorizar aqui agora as coleções. Esses mecenas que eu mencionei para vocês, eles tinham muito essa influência de colecionar determinadas obras de determinados artistas, porque agora eles eram tidos como gênios e não como simples artesãos. Com isso surgiram as oficinas, que eram locais utilizados para esses artistas, esses gênios ensinarem outros, era como se fossem escolas, e os grandes impactos para o surgimento dessa nova arte na pintura renascentista é a utilização da perspectiva, né, que eu vou explicar para vocês isso no decorrer que eu vou falando da pintura, e a utilização da tinta óleo, que foi aquilo que eu mencionei no comecinho da aula.
E as características fundamentais da arte renascentista são a valorização da cultura greco-romana, que eu já mencionei para vocês. Eles retornam com essa ideia do classicismo e de valorizar tudo aquilo que a gente valorizava na Roma e na Grécia Antiga. E eles vão explorar a inteligência, valorizando muito o conhecimento e o dom artístico. Eles tinham a ideia de que a pintura era algo que tinha que vir com o conhecimento. Tinha a questão do dom artístico. Muitos dos grandes pintores da época, eles pintavam desde criança e alguns tinham influências, outros não, outros começaram a pintar assim por dom, mas eles tinham muito essa importância de eles estudavam uns aos outros. Alguns pintores do período que a gente vai falar aqui, eles têm influência de outros pintores que também são do mesmo período. E isso vai gerar essa meio que miscigenação de técnicas e de preceitos que vai fechar o ciclo do Renascimento. A valorização do homem na natureza é algo muito presente, que é o que a gente vai ver com o antropocentrismo e o humanismo. O antropocentrismo, como o nome já diz, é quando o homem fica no centro do universo, o homem fica no centro das ideias. E esse humanismo também nada mais, nada menos quer dizer a mesma coisa, que o homem agora ele pode ser estudado e o homem ele pode atingir sua potência máxima. Aí, né, com esse pensamento, digamos que aquilo que vem de Deus, aquilo que é divino e aquilo que é sobrenatural, enfraquece um pouco. Aqui, nesse momento, os grandes pintores e tanto a cultura quanto o conhecimento, ele não vai estar tão focado na figura de Deus. Ele vai estar mais focado na figura do homem e do que o homem pode ser. E aí vai se explorar a perspectiva e a harmonia, que são modos de pintura que são lidados assim em basicamente todo o Renascimento. É uma característica primordial do Renascimento, tanto que o Renascimento é tido como um dos períodos assim de maior ruptura da história da arte. É um dos momentos mais importantes para a história da arte, porque aqui a perspectiva é aquilo que vai mudar assim, totalmente tudo que a gente sabia sobre pintura. E aí essa pintura com cunho mitológico, ela volta, ela retorna, as religiões pagãs, elas retornam aos holofotes da pintura, e a pintura retratista assume um grande papel. A gente vê muitos retratos, a própria Gioconda, Mona Lisa, é um retrato que é bastante conhecido de Da Vinci, utilizando-se a tinta a óleo, e não, em nenhum momento se deixa de explorar as formas anatômicas. Tanto na escultura quanto na pintura, eles estão sempre valorizando o corpo humano. Uma coisa que a gente conhece sobre essa valorização da anatomia é o homem vitruviano, do Da Vinci, né, que também é uma grande figura que se tornou aí conhecida no mundo e meio que um símbolo pop, assim, cultural da história. E quando eu falei para vocês que o Renascimento ele tinha um pouco de influências daquilo que vinha antes, e o que vem antes do Renascimento é a cultura gótica, é a pintura e a arte gótica, a gente vai falar um pouquinho de Giotto de Bondone. Eu falei para vocês sobre ele e sobre a pintura que ele exerceu no período da arte gótica. E o que a gente pode ressaltar de importante que ele trouxe para o Renascimento foi um primórdio da perspectiva. Foi uma perspectiva que inicialmente não era uma perspectiva completa, mas era aquilo que ia gerar, como se fosse um embrião da perspectiva que a gente vem a conhecer. E aí, como eu havia falado para vocês, a gente tem uma divisão no Renascimento que é só para estudo, é um estudo mais profundo, que não considero tão importante a gente saber agora. Mas, nesse sentido, a gente divide em proto-renascimento e renascimento pleno. Em alguns momentos, o Giotto ele é tido como um proto-renascentista, porque ele teve essa influência, né, desses primórdios da perspectiva que vieram depois a influenciar no surgimento da perspectiva plena, que é o renascimento pleno. E a gente também tem na pintura do Giotto a manifestação de santos em formato humano. Ele humaniza seres divinos, que vocês já percebem que já traz um humanismo à tona. E aí nessa outra obra também a gente percebe um pouco de perspectiva. Como eu já falei para vocês na aula da arte gótica, a gente vê as árvores atrás menores, a gente vê um plano que tenta exercer um plano tridimensional, e também os santos representados em formas humanas. E aí a gente vai falar dos principais artistas do Renascimento, que são vários. Assim, se eu fosse falar de todos, eu acho que teria que ser assim, uma aula enorme, mas a gente tem que falar dos principais porque eles têm uma maior probabilidade de cair no Enem.
Mas assim, eu recomendo para vocês, em um tempinho que vocês não estiverem fazendo nada, tentem dar uma estudada em outros pintores. É um conhecimento a se ganhar. Os principais artistas são o Michelangelo, o Rafael, o Da Vinci, o Botticelli e o Donatello. Aí eu vou falar, assim, no decorrer que eu vou falando sobre pintura e escultura, eu vou falando um pouco sobre cada um. Aqui a gente tem obras, né, deles, que depois eu vou esmiuçar elas um pouquinho mais. Não vou poder falar, assim, de cada obra diretamente, mas o que eu conseguir falar e o que eu puder falar para a aula não ficar tão cansativa, eu vou fazer isso. E aqui a gente tem a Criação de Adão, que é uma obra de Michelangelo. Aqui a gente tem o Davi, que também é uma obra de Michelangelo, né? Aí eu também queria falar para vocês que a maioria dos artistas da época, eles não eram só uma coisa, eles não eram só pintores, ou eles não eram só escultores. Eles tinham muito essa questão de desenvolver várias áreas do conhecimento, e isso representa um pouco também essa cultura do humanismo, que o homem ele pode atingir o seu ápice. Ele não precisa se fixar em uma só coisa, em desenvolver só uma área do conhecimento. E para a gente falar, né, de Michelangelo, a gente precisa falar um pouquinho da família Médici, que era uma família, mas era como se fosse uma dinastia política. Foi uma família que teve origem na região da Itália, né, da Toscana, e o poder dessa família aumentou até um certo ponto que eles governaram a Florença. Essa riqueza que eles exerciam se dava principalmente por causa do comércio de produtos têxteis e foi uma das famílias mais importantes para o desenvolvimento da arte. Eles atuavam como grandes influenciadores dos artistas. É bom falar também que não só Michelangelo, mas a maioria dos pintores e artistas da época, eles viviam muito sob o eixo Florença e Roma, na Itália. Em alguns momentos, alguns deles vão para Roma para estudar alguma coisa, ou vice-versa. Tudo isso tem influência nos trabalhos que eles vão vir a exercer. E aí é importante falar sobre Michelangelo, porque ele teve como professor Domenico Ghirlandaio. Ele ganhou fama muito rapidamente, inclusive ele produziu poucas obras para atingir assim uma fama de ser conhecido na região e tal. E a gente observa muito, não só na influência de Michelangelo, mas como na influência de todos os artistas da época. O humanismo, que eu já mencionei para vocês, né, que é esse desenvolvimento potencial do homem. O homem pode ser desenvolvido e pode atingir o seu máximo. E aqui a gente observa o neoplatonismo, que é a trazida das ideias de Platão. Desenvolvendo aqui um pouquinho sobre o que é isso para as artes, é como se o artista da época, para ele desenvolver uma arte perfeita, ele tinha que ultrapassar o que ele conhecia do natural. Ele tinha que ir até o mundo das ideias, né, que é uma coisa que Platão falava muito, para ele poder desenvolver uma arte, e essa arte que vinha do mundo das ideias, quando trazida para o mundo real, ela se desenvolvia para se tornar uma arte perfeita. E aí, da produção de Michelangelo, a gente tem esculturas e pinturas. A gente tem de escultura Baco, Pietà, Davi, Moisés. E de pintura a gente tem a Capela Sistina, a Capela Paulina. Inclusive, uma coisa curiosa é que quando o Papa Júlio II chamou o Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina, ele disse para ele assim: eu não sou pintor, eu sou escultor. Mas mesmo assim ele foi, pintou o teto da Capela Sistina, né? Foi um projeto que ele fez em 4 anos. Inclusive, para pintar o teto, ele mesmo projetou os materiais que levantavam ele para cima, que içavam ele até o teto, para poder pintar esse teto da Capela Sistina. E é uma das grandes obras de Michelangelo. É uma assim, é uma das grandes obras da história da arte. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né? E ele também atuou na arquitetura. Ele auxiliou na construção da Basílica de São Pedro e também na Praça do Capitólio Romano. Aqui o teto da Capela Sistina. E no teto da Capela Sistina tem várias obras que retratam a religião, que retratam o desenvolvimento do livro de Gênesis. E aqui na parede a gente tem outra obra que é o Juízo Final, que é como se na igreja representasse de Gênesis até o Apocalipse. E aí, a obra principal do teto da Capela Sistina é a Criação de Adão, né, que é uma das obras máximas de Michelangelo. E aí vocês conseguem ver que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Vocês conseguem ver também na pintura
esse traço anatômico que eles utilizam é que o homem ele é representado com seus músculos, aqui o homem tem músculo, é, na pose dele a gente consegue ver a contração do músculo, também na questão de Deus a gente consegue ver a contração do músculo, a gente vê os anjos, a gente vê essa dicotomia entre o homem e o Deus. E que nesse momento o homem ele está atingindo um nível de igualdade com Deus, entre aspas. Aqui a gente tem o Davi, né, de Michelangelo, que também é uma das grandes obras dele, que é bastante conhecido. A gente consegue observar essa influência das esculturas da arte grega, né, do período clássico. A gente também consegue ver um pouco de movimento, o fato de ele estar com o corpo um pouco de lado, com um peso elevado um pouco mais para essa perna aqui, dá uma questão de movimento. É importante falar que, como material da época, a maioria dos escultores utilizavam mármore. A gente tem mais obras de Michelangelo. Essa aqui é a Praça do Capitólio Romano e aqui é o Juízo Final, que é o que fica na parede da Capela Sistina, né? Que é como eu falei para vocês, que tem essa dicotomia entre a Gênesis, que é o que fica no teto, e o Juízo Final, que é o Apocalipse, que fica no final. E aqui também Pietà, que é uma das obras também mais conhecidas de Michelangelo. Inclusive, um fato curioso é que Michelangelo ficou tão orgulhoso de Pietà que ele escreveu o nome dele em uma das brechas do tecido de Nossa Senhora. Eu já conversei um pouquinho com vocês sobre Pietà na sala de aula, mas assim, falando, né, só sedimentando o conhecimento. É uma obra que representa o sofrimento de Virgem Maria com a morte de Jesus Cristo. Vocês conseguem ver os detalhes do tecido, que dão um pouco de movimento à escultura, né? O fato de Jesus Cristo estar nos braços dela e ela está sofrendo. E aí vocês conseguem ver na obra que ela é maior do que Jesus Cristo, né? O que exalta o sentimento fraternal, o amor da mãe pelo filho. E aí agora a gente vai passar para Leonardo. Quando se fala de arte, de história da arte, talvez ele seja a primeira pessoa que vem à cabeça de vocês, o primeiro artista que vem à cabeça de vocês. E ele realmente um dos artistas mais importantes da história da arte. Muita gente considera o mais importante, porque ele é o símbolo da Renascença. Ele é considerado uma das pessoas mais inteligentes da história. Ele era pintor, ele era escultor, ele era engenheiro, matemático, arquiteto, músico, ele estudava biologia. Ele tem nas escrituras dele projetos que dão a entender que ele já pensava que na Terra existiam placas tectônicas. Ele inventou várias coisas, a aviação, ele inventou várias obras arquitetônicas que foram utilizadas para o desenvolvimento da aviação. E ele estudou até anatomia, uma coisa que era proibida na época, era proibido estudar corpos, era considerada uma ofensa, né, você abrir um corpo para poder estudar o que tem dentro. Mas, assim, Leonardo da Vinci, ele não ligava muito não para a igreja, ele não desrespeitou a igreja só dessa forma, ele também desrespeitou a igreja de outras formas e tal. Inclusive, em alguns momentos, né, da vida dele, ele foi repreendido pela igreja, não só por dissecar corpos, mas também pelas pessoas que ele se relacionava, porque aquilo na época era tido como errado e tal. E aí ele nasceu em Verrocchio, em Florença, e uma das grandes obras de Da Vinci é a Gioconda, né, que é a Mona Lisa, que ela data da criação de 1503 até 1506, durante esse período. Uma coisa importante para se falar sobre Da Vinci é que a gente não tem tantas pinturas dele. Estima-se que tenham-se cerca de 15 pinturas dele, não só pelo fato de que ele fazia várias coisas, mas também pelo fato de que ele procrastinava muito. Ele passava muito tempo para poder concluir uma obra, ou muito tempo para fazer e tal, alguma coisa. E aí, se com poucas obras a gente valoriza tanto a arte dele, as pinturas dele, vocês imaginam se ele tivesse feito muitas obras? Ele trabalhou, né, para o rei Francisco. Como a maioria dos artistas, eles faziam muitas obras para os papas e para poder enfeitar. E ele morreu em 1519. E as características principais, né, das pinturas de Da Vinci é que ele foi assim um dos artistas que sedimentou a técnica da perspectiva. O que é a técnica da perspectiva? É nada mais do que a tridimensionalidade da obra. É você olhar para uma obra e você conseguir ver o que está no plano da frente e o que tem no plano, num plano de fundo.
sendo esse plano de fundo uma paisagem ou sendo uma continuação de uma obra arquitetônica. E aí o que a gente consegue ver, por exemplo, nessa obra é que aqui a gente tem, né, os personagens que estão mais à frente e a gente tem de uma forma mais longitudinal, de uma forma mais horizontal, o término da obra, que é quando você olha para trás, que você vê assim muita coisa. É como se você conseguisse ver todo um cenário, todo um espaço em apenas uma obra. E aí as cores, elas eram tidas muito próximas da realidade, que é algo que Da Vinci também vai desenvolver com a técnica do claro e escuro, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Ele pintava essas figuras humanas muito perfeitas. E aí eu queria falar com vocês sobre o que a gente tem como realismo nessa época. Porque, por exemplo, a gente vai ver aqui que é característica de vários pintores uma arte mais realista. Só que a gente precisa diferenciar, por exemplo, da arte realista de Roma. Porque em Roma a gente sabe que as esculturas ou alguma coisa do tipo era realista, mas era realista porque tinha uma finalidade. Aqui, as obras de alguns pintores, elas têm essa pegada realista, só que é uma pegada realista que não deixa de ser bonita, que é uma pegada realista, porém ela é em sua magnitude perfeita. E aí muitos temas religiosos, né, porque eles pintavam e tal para padres e papas, ele utilizou muito a matemática, não só para suas obras pintura, mas como para arquitetura, como para escultura, como para engenharia ou para construir alguma coisa. E tinha essas imagens principais que estavam mais à frente e os planos de fundo. E esse detalhismo artístico, que é algo que também é muito forte em Da Vinci, ele tinha muito essa questão de detalhar a sua obra, não eram coisas simples, eram obras bem detalhadas. E assim, o que a gente tem de que Da Vinci influenciou a história da arte foi a criação das técnicas de esfumato e do claro escuro. E aí eu vou explicar para vocês a técnica do esfumato aqui em Mona Lisa. Pronto. Prestem atenção na boca de Mona Lisa. E agora eu quero que vocês parem e pensem. Se vocês fossem pintar agora uma obra, o que é que vocês iriam fazer para poder pintar essa obra de uma forma mais... Para vocês pintarem a obra de uma forma prática? Vocês iam desenhar primeiro um esboço do que vocês iam fazer e depois vocês iam pintar em cima desse esboço. A técnica do esfumato é diferente. Se vocês prestarem atenção, a boca de Mona Lisa ela não tem um contorno claro. Ela não tem uma lista. Vocês conseguem ver que a lista seria aqui. Mas essa lista ela não tem esse contorno específico. O esfumato é justamente essa técnica. Na pintura, na própria pintura, a forma com que ele pinta vai dando essa entonação de que ali é a boca dela. Quando eu mostro para vocês toda a obra, né, toda a Mona Lisa, dá para perceber mais direitinho a técnica do esfumato. Por exemplo, aqui atrás, né, já utilizando a perspectiva de fundo, de que ela está na frente e atrás você consegue ver toda uma manifestação de paisagem e tal, que dá essa intenção de fundo. Aqui nas árvores, por exemplo, não tem um contorno definido. A única coisa que vai separar as árvores do céu é a cor, a intensidade da cor. Aqui também, ó, essa parte, essa cor é mais escura do céu, que é mais claro. Aqui atrás, aqui dessa parte também desse caminho. E outra técnica que era muito utilizada por ele era a técnica do claro escuro, que é quando você, numa obra, você consegue retratar a forma com que a intensidade da luz atinge a pessoa que está sendo pintada, ou o objeto, ou alguma coisa do tipo. Aqui, por exemplo, vocês conseguem ver que essa parte aqui da Mona Lisa que eu estou apontando com o mouse, ela está mais clara e essa parte está mais escura. É como se a luz incidisse dessa direção, vindo de frente para ela, incide sobre o corpo dela. E aqui, por exemplo, no pescoço, a gente vê uma sombra. Aqui também, nessa parte mais posterior do corpo dela, a gente também vê sombra. É como se essa utilização do claro escuro ela manifestasse a intensidade da luz atingindo a obra e a forma com que ele está pintando. A gente consegue ver um pouco nisso aqui também, ó. E agora falando um pouco de Rafael Sanzio, né? Mas a gente conhece ele só como Rafael. Ele ficou muito conhecido. Ele nasceu em Urbino, né, em 1483 e morreu em 1520, em Roma. Ele era pintor e arquiteto.
E uma coisa que vai caracterizar é o começo da pintura de Rafael, é uma suavidade e perfeição de obras. Mas isso, depois, quando ele vai ter um pouquinho de influência de outros pintores, inclusive Da Vinci é um desses pintores, ele vai começar a fazer uma obra mais complexa. Ele vai ter uma obra mais cheia de detalhes, e aí é o que a gente vai conhecer das obras dele atingindo seu auge. Pietro Perugino foi seu professor, né? Ele tem as suas primeiras obras, ele tem uma influência de Pietro. Ele também vai auxiliar na construção da igreja de San Nicola de Tolentino. E sua primeira obra, assim, de grande conhecimento é o Casamento da Virgem, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, com o tempo, o que vai demarcar essa transição entre essa pintura mais suave e pintura mais complexa é justamente a influência que ele vai ter dos pintores da época. E ele também, né, ele tem pinturas que foram feitas a pedido do Papa Júlio II, no período de 1515 ele foi declarado o arquiteto oficial do Vaticano. E a gente tem a Basílica de São Pedro, né, que ele auxiliou na construção. E durante um tempo ele também fez pesquisas arqueológicas de Roma, né, que ele passou um bom tempo no Panteão de Roma. Inclusive ele definiu algumas das técnicas arquitetônicas que foram utilizadas na construção do Panteão. E aí, desse período de 1513 e 1517, ele trabalhou para o Papa Leão X, e foi nesse período que ele atuava como um digital influencer da época. Ele fazia de tudo, ele era muito conhecido. Inclusive, quando ele morreu, ele foi sepultado no Panteão, ele foi um único artista que teve assim, essa magnitude de um velório. Ele era muito conhecido na época, ele era conhecido até só por Rafael. Assim, você chegava e falava, quem é Rafael? Todo mundo sabia quem era Rafael. Aqui a gente tem, ó, eu vou mostrar para vocês essa meio que diferença do começo da obra dele, que é essa aqui, que é a Ressurreição de Cristo, que é uma obra que é um pouco mais suave, um pouco mais simples, ainda tendo suas complexidades, né? Porque se vocês prestarem atenção, o Cristo que está no meio, que ressuscita, né, com a bandeira da ressurreição, ele está no meio, e aí você consegue ver que todas as pessoas ao redor dele estão meio que dançando uma coreografia. Ele demonstra muito essa ritmicidade da obra, uma obra que tem movimento, porque todas as pessoas ao redor dele estão olhando em direção ao Jesus que ressuscitou e estão demonstrando alguma espécie de movimento, algo que dá essa ritmidade à obra. Uma das grandes obras dele, que é a Escola de Atenas, que é uma obra realmente bem conhecida, e aqui nessa obra a gente tem vários filósofos, vários pensadores, inclusive o Rafael ele pinta a si próprio nessa obra, e aí no meio a gente tem Platão e Aristóteles, que é Platão aponta para cima para representar o mundo das ideias, e Aristóteles aponta para baixo, né, em contraversão ao mundo das ideias. E aí vocês conseguem observar a perspectiva e a profundidade que a obra tem. Tem muitos filósofos no primeiro plano da obra, tem vários filósofos como se fosse no intermediário do plano da obra, e a gente tem o fundo da obra que tem várias obras arquitetônicas, ó, tem esses arcos aqui, que esses arcos vão ficando cada vez menores, que é para dar esse sentimento de longitudinalidade, de que é uma obra que tem muita coisa para trás. Eu recomendo vocês darem uma olhadinha no vídeo do YouTube, que explica, né, cada um dos filósofos e tal, inclusive mostra quando ele pinta a si próprio, porque ele está no meio desse povo aí. Falando um pouquinho de Sandro Botticelli, ele pintou muitas temáticas religiosas e mitológicas, e como a maioria dos artistas da época, ele tem esse resgate dos aspectos gregos e romanos, e como eu já havia mencionado para vocês, ele tem, né, em suas obras essa característica do realismo. É algo que é real, mas que é perfeito. Ele tem esses movimentos suaves e essas cores vivas, né? A gente vai ver nas obras dele. Uma das obras mais conhecidas dele é O Nascimento de Vênus, mas assim, ele tem várias obras. Inclusive tem o Inferno de Dante, né, que é uma obra dele muito complexa, muito densa. O que é esse Inferno de Dante? É uma representação, né, de Dante Alighieri, que era um dos poetas da época, que ele descreveu o inferno como sendo um caminho da superfície da Terra até o centro da Terra, que é esse finalzinho aí. E como é que isso se representa? Pronto, da superfície da Terra até o centro, existem 9 círculos circunscritos. Em cada círculo desses, um julgamento de um pecado. Não vou assim dizer para vocês o que é cada um, até porque não saberia dizer. Mas, por exemplo,
tem em um desses círculos concêntricos está julgando os que cometeram o pecado da gula, em outro é o da luxúria, outro da ira, outro da avareza, e aí até o final, que no finalzinho do inferno encontra-se o próprio Lúcifer. E quanto mais você desce, mais lascado você tá. Aqui é Primavera, que é uma das obras também muito conhecidas dele, que vocês conseguem ver a suavidade dos traços, mas é algo que não deixa de ser bonito, é algo que não deixa de ser perfeito. E aqui, né, nessa obra da Primavera, a gente tem várias representações de seres mitológicos da mitologia grega. Como principal obra dele, de uma das obras mais conhecidas de Botticelli, a gente tem o nascimento de Vênus, que se dá o nascimento da deusa Vênus, né, que Vênus é para a mitologia romana, o que a gente tem na mitologia grega como Afrodite, a deusa do amor, a deusa da beleza. E aí aqui ele representa como ela nasceu, porque na mitologia grega o nascimento de Afrodite se dá quando Cronos ele corta, né, as genitálias do seu pai Urano, e aí forma-se a espuma do mar. Essa espuma do mar origina Afrodite. E aí aqui desse lado a gente tem Primavera, né? E aqui nesse lado a gente tem o deus Zéfiro, que é um dos deuses dos ventos dos quatro cantos do mundo. E se vocês observarem na obra, ele tem cores fortes, né? A obra tem cores fortes, a obra tem perspectiva, vocês conseguem ver o fundo da obra e que tem assim muita coisa lá para trás. E a forma como ele representa o mar também parte um pouco da perspectiva de que Vênus nasce em cima de uma concha, porque o mar ele representa com entalhes, ó. Ele faz esses entalhes no mar para dar a ideia de que o mar também é uma grande concha. Se vocês pararem para reparar na própria Vênus, né, em como ela tá despida, mas ela cobre, né, seus seios, né, demonstrando um pouco da castidade, um pouco da pureza, e ao mesmo tempo, com os cabelos, ela cobre as suas partes íntimas, né, que também demonstra a mesma coisa. E agora falando um pouquinho da arquitetura do Renascimento, Brunelleschi tem um grande feito, que foi construir a cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore, porque era algo que ninguém mais conseguia fazer, porque era uma doma muito grande e ninguém conseguia planejar uma estrutura arquitetônica que conseguisse manter essa doma. Ele utilizou esses dois como se fossem pedestais, ó, desse lado e desse lado, para poder manter a cúpula de pé. E aí ele conseguiu construir a igreja, ele ficou muito conhecido por isso. E Alberti, né, foi um dos caras, né, que inicialmente pegou várias inscrições arquitetônicas e várias estruturas e conceitos arquitetônicos e passou tudo isso para o papel para que isso perpetualizasse para os próximos arquitetos. Na arquitetura, né, do Renascimento, a gente vai ter o retorno das ordens arquitetônicas que a gente chama na Grécia Antiga, que são as ordens jônica, dórica, coríntia, para retratar esse retorno ao classicismo da época. E o rigor matemático, né, que é algo que era necessário, algo que é óbvio que eles tinham que ter esse rigor matemático para poder produzir suas obras arquitetônicas, e algo que é importante a gente falar, que diferente do contexto da arte gótica, que a arquitetura ela dependia muito da escultura e da pintura para ela ficar bonita, aqui não. No período do Renascimento, a arquitetura ela se completava em si mesma. E aí eu resolvi guardar para o finalzinho um dos grandes artistas também do Renascimento. Eu não falei dele na pintura, porque ele se destaca mais na escultura, que foi Donatello. Donatello fazia esculturas, né, em baixo relevo, e ele se atentava muito ao nu. Ele fez a primeira escultura desde a Grécia Antiga que retratava o nu corporal, o nu de um corpo de um ser humano, que foi o Davi. É uma das obras mais famosas dele, ela é feita em mármore também, ela é feita em baixo relevo, um pouco de movimento. Aqui na obra, o personagem é Davi, que ele derrotou, né, o gigante Golias. Aqui a gente tem a espada, né, que ele derrotou Golias, e aqui o pedestal que ele está em pé é a cabeça do gigante. E alguns estudiosos dizem que ele também se baseou um pouquinho na figura de Mercúrio, né, que é o deus romano que representa Hermes. E aí, fazendo assim um resumo geral, né, para concluir essa primeira parte da aula, a gente vai apontar assim, os pontos principais. Na arquitetura, a gente tem a volta das ordens arquitetônicas, né, dórica, jônica e coríntia, né, que retornam esse classicismo. A gente tem também o retorno dos arcos de volta perfeita, que eu não mencionei para vocês, mas vocês podem observar, ó, tanto desse lado, aqui, como desse lado, como nesse fundo aqui, ó.
Porque no período gótico, os arcos que eram utilizados eram os arcos em ogiva, que tinham aquela ponta que parecia a ponta de bala. Aqui tem-se a volta dos arcos de volta perfeita que eram utilizados lá na Roma Antiga. Essas construções simplificadas que eram simples, mas não deixavam de ser bonitas, não deixavam de ser monumentais e não deixavam de perder sua magnitude por isso. E a escultura e pintura eram autônomas, elas não dependiam da arquitetura e nem a arquitetura dependia delas. E aí as construções foram palácios, igrejas, fortalezas, praças, enfim. Na pintura, utiliza-se a perspectiva, né, que é a tridimensionalidade, é quando você consegue ver o primeiro plano da obra e todo o fundo da obra. A técnica do esfumato, né, desenvolvida por Da Vinci, que é não utilizar o contorno propriamente dito, é utilizar a variação de cores e a variação na pintura para poder demonstrar alguma coisa. Esse senso de realismo, mas que não perdia sua beleza, não perdia sua perfeição. E esse individualismo artístico, né, que é o que a gente fala dos gênios artistas, que cada um tinha sua forma de pintar e cada um era conhecido por suas produções artísticas. E esse modelo retratista era um modelo mesmo de pinturas, fotografia, como por exemplo a Mona Lisa, a Gioconda. A gente tinha um antropocentrismo, que era o homem colocado no centro, né, do pensamento, do universo e tal, mas a gente não deixava de ter representações religiosas, porque essas eram utilizadas para ficar em igrejas e tal. A gente fala um pouquinho também das feições anatômicas, né, que a contração de músculos, a representação perfeita do corpo humano, a utilização da mitologia grega, romana, e a utilização do claro e escuro para retratar a diferença de intensidade de cor na hora da pintura. E para a escultura é basicamente as mesmas coisas. São temas religiosos, né? Por exemplo, de Michelangelo a gente tem Moisés, a gente tem Davi, a gente tem a Pietà. De Donatello a gente também tem Davi. Mesmo tendo essa perfeição anatômica que contrastam com essa harmonia artística, essa profundidade, essa perspectiva, uma representação fiel ao modelo retratado, né, o que representa o realismo em si, mas como eu falei para vocês, um realismo que não deixava de ser bonito, não deixava de ser perfeito, e a proporção da obra mantendo sua relação com a realidade, né, novamente falando um pouco desse realismo. E aí a gente conclui falando de tudo aquilo que influencia o Renascimento